Oi, gente, estamos aí caminhando para o terceiro vídeo dessa semana, né? O vídeo sobre liderança de pessoas, o terceiro episódio dessa série Liderança do Instituto Tursi. Eu sou a Márcia Tursi, quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem aí, né, feito essa audiência para esses conteúdos, mas mais do que isso, que você que decidiu se transformar, que decidiu aplicar a liderança de si mesmo para liderar pessoas e liderar projetos, né? Lembrando que essa série ela termina semana que vem. Semana passada a gente falou da liderança de si mesmo, essa semana sobre pessoas e a semana que vem sobre projetos e propósitos e resultados. E hoje eu quero falar com você sobre maturidade da equipe. Quando nós estamos falando de liderança de pessoas, é inevitável falar sobre maturidade, nós precisamos falar disso. Eu me recordo que quando eu entrei na empresa, a qual eu trabalhei 20 anos, eu liderei grandes departamentos, grandes projetos, liderei pessoas, equipes grandes, mas quando eu entrei na empresa como operadora de caixa. E ali eu fui buscando, né, o conhecimento para alcançar os resultados que eu precisava para chegar naquele plano de carreira que estava proposto para mim. Então eu entendi a importância que nós temos não só no nosso conhecimento aplicado, de buscar esse conhecimento, mas o nosso nível de maturidade, maturidade para lidar com as pessoas e maturidade emocional para aprender a lidar com os processos, tanto da vida pessoal como da vida profissional e social. Por quê? Lembrando que eu já falei aqui, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam de forma diferente, as pessoas têm, no momento que você está ali se relacionando com ela, num diálogo, elas têm conflito de ideias com você que são diferentes. Então é importante você entender e aprender o seu nível de maturidade para então poder lidar com o nível de maturidade da equipe. E hoje eu quero trazer isso para você. Eu quero trazer para você que naquele momento, jamais que a empresa, uma empresa que eu trabalhei de grande varejo no Brasil, ali eu com 3 meses de operadora de caixa, ia falar para mim assim, olha, eu te convido a ser a diretora da sede que fica lá na Paulista para você tomar conta de mais de 60 mil funcionários na área de controladoria. É óbvio que a empresa não faria isso porque entende que meu nível de preparação e meu nível de maturidade não estava pronto para aquele momento. Então é fundamental entendermos esse processo para aprender a lidar e colocar as pessoas na função certa no tempo certo. Eu acho isso fundamental. Uma das coisas que as pessoas mais me falam, né, quando eu estou mentoreando, quando eu estou dando treinamento, as pessoas sempre me trazem assim: mas eu tenho um líder que ele não está preparado para estar na cadeira, eu tenho um colaborador que ele não entende, que ele não está pronto, que ele não busca, né? E ele tem muito bom conhecimento, mas ele é uma pessoa que traz muitos problemas na equipe, ele não contribui, ele está sempre negativo. Isso está atrelado ao nível de maturidade das pessoas. E isso, quando nós passamos pela liderança, é fundamental que o líder aprenda a identificar. Eu e você, como líderes, precisamos identificar quem é que vai dar o carro para um filho de 5 anos dirigir. Você já pensou nisso? Você está liderando ali. Você é um pai, você é uma mãe, está liderando a sua família. Você não vai dar um carro para um menino, para uma criança de 5 anos. Assim é em todas as circunstâncias, assim é também numa empresa, assim é numa igreja. Nós estamos dando o tempo todo na mão do outro conforme a preparação e o nível de maturidade. É fundamental que o líder exerça esse papel. Quando nós somos chamados para liderar grandes projetos, para liderar grandes movimentos, grandes ministérios, grandes propósitos nas nações, onde você está inserido, na sua comunidade local, dentro da sua família, quando você sabe que você tem esse chamado, você tem esse despertamento, você precisa aprender a entender o nível de maturidade das pessoas, para que você não mate os projetos, os processos, mas que você também não impeça o crescimento da outra pessoa e mate as pessoas. Sim, porque às vezes nós matamos por não estarmos ali identificando o nível de maturidade o outro. Então, hoje eu quero trazer para você que o nível de maturidade é importante, porque ele define como que vai ser o relacionamento e como que vai estar a saúde, né, da sua casa, da sua equipe, do seu projeto, dos processos que você é exposto. Então, eu queria falar com vocês isso hoje, que o líder precisa identificar o nível de maturidade da sua equipe. Existem níveis de maturidade para cada liderado,
tanto nas suas habilidades como no conhecimento e também nas suas emoções. São coisas diferentes. Porque às vezes você tem uma pessoa que tem muito conhecimento, muita habilidade, mas o nível de maturidade emocional dela é baixíssimo. O inverso também acontece. Às vezes você tem alguém muito equilibrado, uma pessoa que tem controle emocional, uma pessoa muito habilidosa nas suas emoções, mas você tem ali, às vezes, pessoas que têm um conhecimento mais baixo, que não foram buscar aprendizados externos, às vezes por conta da sua estrutura familiar, não puderam cursar uma faculdade, não puderam fazer um curso técnico, mas são pessoas que aprenderam com a vida a ter um nível de maturidade e de controle emocional equilibrado. Então, nós precisamos entender e identificar isso na nossa equipe. Então, eu quero trazer para você hoje como são os níveis de maturidade, né? Imagine você que eu entrei, como eu disse, naquela empresa como operadora de caixa. Então, o dono daquela empresa não vai me colocar logo de cara em algo que eu vá liderar e que eu vá influenciar mais de 60 mil pessoas, que era o número daquela empresa. Então, eu tinha que passar por um nível de crescimento e de aprendizado para sentar, quem sabe, um dia naquelas cadeiras, né? Nas cadeiras de diretoria, a qual eu pude chegar depois de 20 anos. Então, eu quero dizer para você que o primeiro nível que alguém chega para você, seja na sua igreja, seja na sua empresa, seja na sua equipe, um processo, algo que você está envolvido, um projeto, você tem pessoas que vão chegar no nível 1. Que são pessoas, e todos nós chegamos no nível 1. Pensa assim, quando você chega numa empresa, por mais que você já aprendeu, você tem muito conhecimento, você tem um nível de maturidade emocional bem adequado, você está no nível 4, que é o nível que eu quero tratar com vocês aqui, mas você vai começar num lugar novo. Você mudou de empresa, você mudou de igreja, você mudou de país, você vai chegar no nível de instrução. Você precisa saber onde ficam as coisas, onde fica o banheiro, quais são as regras daquele departamento, quais são as normas daquela empresa, como que funciona, qual é o funcionamento do departamento, como é que funciona aquela igreja, quais são as crenças, os valores que aquela igreja carrega. Se for de cidade, você, como eu, mudei recentemente de país, eu tive que aprender as regras locais aqui, que são diferentes, nós temos coisas diferentes, por exemplo, aqui, eu sempre soube dirigir, concorda? Eu dirijo desde os 18 anos. Então, eu chego aqui com mais de 20 anos de experiência em carteira. Só que quando eu chego aqui, eu tenho que aprender algo novo. Então, eu estou chegando no nível do país para aprendizado de habilitação e algumas questões no nível 1. Por quê? Porque aqui nós temos uma placa de stop que nós temos que fazer uma parada ali para depois da sequência. E no Brasil nós não temos essa regulamentação. Então eu tive que entrar num nível de instrução. Então o primeiro nível de maturidade de uma pessoa na sua vida sempre vai ser um nível de instrução. Não adianta eu receber alguém para chegar na minha casa se eu não falo para ela onde é o banheiro, se eu não mostro para ela como são as funcionalidades e as regras da casa. Porque ali é o meu ambiente, ali quem está liderando sou eu. Então, o líder, o primeiro nível, o primeiro contato que ele deve ter com a pessoa que chega na equipe dele é o nível de instrução. E tem pessoas que vão ficar nesse nível por um tempo. Ela está no nível de instrução. Você dá direção para ela, você direciona aquela pessoa como que ela tem que seguir. Então, quando eu cheguei naquela empresa, a empresa me direcionou. Ela disse, olha, aqui a instrução é a seguinte, as normas da empresa são essas. Você não pode pegar nada no supermercado sem passar na segurança e colocar um selo para saber que você pagou por aquilo. Então, eu recebi uma instrução e uma direção sobre o local. Eu chego no nível 1. E quando eu chego ali naquele nível, eu vou buscar, né, o conhecimento e o crescimento de nível. O nível 2 é um nível de treinamento. Quando nós chegamos ao nível 2, nós estamos numa fase de treinamento. Então, o líder precisa identificar que as pessoas precisam ser instruídas, direcionadas, treinadas, para que eu possa permitir a ela o crescimento dela, mas para que eu também possa responsabilizá-la por aquilo que eu estou colocando na mão dela. Então, nível 1, instrução, direção. Nível 2, apoio e direção. Eu dou apoio, dou direção e dou apoio como? Treinando essa pessoa. E o nível 3 é apoio, eu dou mais apoio, não dou muita direção, porque ela já está num nível que ela já entendeu como funciona, e eu tenho que continuar apoiando ela, continuar treinando, continuar capacitando, continuar instruindo essa pessoa para que ela mude de nível para o nível 4. E o nível 4 é o período de delegação, é quando eu posso dar àquela pessoa a tomada de decisão, a liderança sobre pessoas. Tem pessoas, Márcia, quanto tempo eu fico em cada nível? Depende da pessoa.
Depende de nós mesmos. Por quê? Porque o nível de maturidade, ele não está ligado à idade, isso nós já sabemos. O nível de maturidade, ele está condicionado à decisão de aprender. Quanto mais eu decido aprender, mais o meu nível de maturidade se eleva. Quanto mais eu me exponho às circunstâncias, aos desafios, aos conflitos de ideias, quanto mais eu me lanço no relacionamento, quanto mais eu me lanço ali naqueles processos, nos processos da vida, e eu escolho e eu decido aprender, mais o meu nível de maturidade se eleva. Então eu vou mudando de nível. Então não tem como eu determinar quanto tempo cada pessoa fica em cada nível, porque isso também está condicionado à decisão dela de aprender com os processos e crescer. Agora, existem momentos que o líder, ele pode comprometer o nível de maturidade de uma pessoa e de uma equipe. Sim. Um exemplo. Às vezes eu quero colocar uma pessoa que não está pronta. Lembra do exemplo que eu trouxe? Imagine eu dando na mão de um filho de 5 anos um carro para dirigir. O que vai acontecer? Ele não está pronto, ele não tem conhecimento, ele não tem preparo, ele não tem maturidade mental e nem física para dirigir aquele automóvel. Mas quando eu faço isso com ele, eu coloco em risco não só a vida de todos que estão envolvidos naquele cenário, mas também a vida daquela criança. Assim é numa equipe. Quando eu pego alguém que não está pronto no nível 4, que já entendeu, que está pronto para delegar, tomar decisão, que está pronto para caminhar, que já tem direção, já tem instrução, já tem apoio, já é uma pessoa que eu posso confiar nas decisões, que ela pode tocar uma equipe, que ela pode tocar um projeto, que ela pode tocar um processo. Quando eu coloco ela nesse nível, ela está no nível 1 ou no nível 2 ainda, que ela não sabe nem a direção, ela não tem ainda o treinamento necessário para aquilo, ela não está pronta para aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em risco o processo, eu vou colocar em risco o ministério, eu vou colocar em risco a empresa, eu vou colocar em risco a minha família. Eu não posso colocar as pessoas num nível de maturidade que elas não estão, mas eu também não posso fazer o inverso. Eu tenho uma pessoa que está no nível 4, que está pronta, que já passou por treinamento, que já passou por instrução, é uma pessoa pronta no nível emocional, no nível de conhecimento, mas eu insisto em deixar ela no nível 2. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu não trago o engajamento dela. E quando eu não trago o engajamento dela, eu comprometo os meus resultados, porque é uma pessoa que vai ficar insatisfeita e que vai sair da minha equipe. E que vai buscar os seus voos, porque ela já entendeu, o nível de maturidade dela já está pronto, só que eu não estou pronto para lidar com o nível de maturidade dela. Então é fundamental que nós líderes entendamos o nosso nível de maturidade, como estamos, se estamos prontos para cuidar de pessoas, se estamos prontos para liderar grandes projetos, porque isso vai passar por pessoas difíceis, isso vai passar por não ficar ofendido, isso vai passar por você aprender a tomar decisões difíceis, isso vai passar por você parar de terceirizar suas decisões, culpar as pessoas. Então, se você entender isso, você vai conseguir entender o nível de maturidade da sua equipe e você vai produzir crescimento. Você vai ser um facilitador de pessoas e vai compreender o momento certo de colocar pessoas certas nos lugares certos. Eu lembro que uma época nós tínhamos uma vaga na nossa equipe de coordenação. Então, eu gerenciava um departamento grande e nós tínhamos uma vaga na equipe de coordenação. E eu tinha vários analistas naquela época. E a primeira coisa que a gente faz como líder e deve fazer é analisar o nosso potencial interno primeiro, antes de buscarmos uma pessoa fora. Então nós fizemos um mapeamento daquela equipe e fomos entender se cada um que estava ali estava pronto no nível técnico, no nível de conhecimento e no nível de maturidade. Porque a maturidade conta, não é o tempo de empresa. Muitas pessoas se confundem e ficam até frustradas porque elas acreditam que é o nível de tempo que você tem numa equipe, é o nível de tempo que você está numa igreja, que vai determinar se você deve ou não estar naquela função, naquele cargo. E não é. Porque está atrelado ao seu nível técnico, seu conhecimento e ao seu grau de maturidade para liderar pessoas. Lembre-se, é importante você aprender a lidar com as pessoas, porque no momento que você for exposto para ser convocado para uma liderança, você tem que ter essa competência. E está ligado ao nível de maturidade. Então, é importante. E ali nós entendemos e fizemos um mapeamento que naquele momento eu tinha uma colaboradora
muito especial, uma colaboradora exemplar, uma colaboradora que todo líder quer ter, aquela colaboradora que é fiel, aquela colaboradora que ajuda em tudo, aquela colaboradora que, sabe, ela consegue o envolvimento da equipe, ela tem a empatia da equipe, ela influencia, mas nós entendemos que naquele momento tinha um quesito que era fundamental para ela, que era a maturidade para aquele cargo de coordenação, que ela não tinha naquele momento. E foi muito difícil a decisão, porque nós não podemos, acabamos não promovendo ela. E eu tive que ter essa conversa difícil com ela. Eu tive que dar esse feedback para ela, porque ela tinha muitos anos de empresa e ela estava há muito tempo na minha equipe. E eu precisei conversar com ela de forma transparente e de forma justa e clara. Quando eu, líder, não converso com aquele colaborador, com aquele liderado, com aquela pessoa que está no meu ministério, sobre o nível de maturidade de forma transparente, eu gero frustração. E não dou a oportunidade do crescimento para aquela pessoa. Porque quando eu fui transparente e conversei com ela, o que aconteceu? Essa pessoa entendeu e foi buscar as suas competências para o próximo passo. Quando eu tenho medo de dar feedback, quando eu não consigo conversar com a minha equipe, eu não dou a oportunidade de crescimento para ela. E isso está ligado ao seu nível de maturidade. Quando nós não temos maturidade para dar feedback, nós estamos comprometendo o crescimento da equipe com o crescimento nosso e o crescimento do projeto ao qual nós estamos expostos. Pense nisso. O nível de maturidade é importante, mas você precisa aprender a reconhecer o nível de maturidade seu e das pessoas. Esse é o nosso vídeo de hoje e nós vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre engajamento, vamos falar sobre pessoas certas nos lugares certos. Eu quero poder contribuir, né, com essa geração, com todo o conhecimento que eu adquiri, com toda a sabedoria que eu adquiri, tanto divina quanto terrena. Eu quero poder contribuir na sua vida com o meu propósito nessa terra. Que Deus te abençoe.